mas a gente já está em cima do laço. E o Marquinho vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. Nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. Exila das províncias da tua vida a maldade. Rebate o pensamento doentio com o saudável. Corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesoura da confiança no teu próximo. É tormentoso viver armado contra os outros, ver primeiro o lado negativo, detectar a imperfeição. Ninguém há na terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também virtude, por pior que esse indivíduo seja. Procura o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável. Bem, devemos sempre, antes de julgar e criticar, nos colocar no lugar do outro, porque nem sempre temos o completo entendimento e conhecimento da sua situação. Com isso, a gente deve exercitar nossa compaixão e boa vontade, procurando ver o lado bom das coisas e das pessoas. Lembremos que também não sabemos se fizemos ainda pior em outras vidas, e que vemos as coisas sob as nossas óticas e valores que não estarão necessariamente sempre corretos, e que nem sempre há um único e correto ponto de vista para cada circunstância. Em vez de julgarmos aqueles que achamos que fazem errado, mas que pelo menos estão tentando, pois só erra aquele que tenta, podemos pensar no que poderíamos fazer para ajudar. Caso não consigamos, guardemos para nós mesmos as nossas críticas, mas o ideal mesmo seria afastar esse tipo de pensamento das nossas mentes, pois as críticas, antes de atingirem os outros, prejudicam primeiramente a nós mesmos e abrem brechas para processos obsessivos. E afinal, se Deus que é perfeito não condena ninguém, quem somos nós para fazê-lo, não é mesmo? Boa palestra a todos. Jesus, amorável mestre e amigo, que nos acolhe na noite de hoje, abençoando-nos nesse instante, serenando os nossos corações e abrindo as nossas mentes para que possamos compreender, Senhor, os seus ensinamentos. Agraciados com as palavras desta noite, pedimos a Joana de Ângeles que inspire Fernando Lucena, trabalhador da casa, a nos orientar através dos seus ensinamentos, para que possamos cada vez mais ter uma vida junto de Ti, Senhor, de forma lúcida, consciente e prática. Graças a Deus. Boa noite. Tudo bem? Bom, vamos falar na semana do Congresso do segredo da felicidade. Vem o spoiler. A felicidade não é desse mundo. Segredo esse pode até existir, mas não vai encontrá-lo aqui, né? Parece, mas nem isso não, nem isso não. Então, sutilmente vem esse título justamente nessa semana. E aí a Iraci acabou de falar, né? Vai ter lá a abordagem de psicanalistas, de psicólogos, de médicos. Fica com essa, por enquanto, de psicopata que... E aí, se ajudar um pouquinho, pelo menos motiva vocês, se eu confundir mais do que esclarecer, vocês vão lá sábado para tirar as dúvidas, tem um dia inteiro, domingo, para tirar todas as dúvidas. E aí, enfim. Mas falar de felicidade é complicado, né? Porque não é algo assim palpável, tangível, é um desejo de todo mundo. Eu nunca conheci uma pessoa que gostasse de estar infeliz ou procurasse ser infeliz. A gente às vezes acaba sendo infeliz por procura própria, mas não de uma forma assim, eu diria, consciente, né?
A gente faz muita bobagem, a gente escorrega muito, acaba se dando mal. A gente sabe que a gente colhe aquilo que planta e se hoje não está bom é porque em algum momento, nesta ou em outras centenas, dezenas de outras vivências, a gente fez algo que justificasse agora a gente estar passando por isso. Que a gente precisa passar por isso, né? E aí eu comecei a, logicamente, primeiramente entrar nesta passagem de Eclesiastes, por exemplo, e, como eu costumo fazer, sempre buscar uma abordagem evangélica, dentro, né, do próprio Evangelho, do que é abordado sobre o assunto, e depois ver que outras fontes falam de que maneira. E assim, eu tive agradáveis surpresas quando, em princípio, de fontes que não têm assim uma ligação natural ou direta com o Espiritismo, mas como, pelo menos a meu ver, tem uma relação assim muito clara, né? O que eu vou expor para vocês normalmente é fruto, eu separo isso em três partes, ou melhor, em 4 partes. 4 partes. Na verdade, o que eu vou expor para você aqui é 25%, que é a 4ª parte. Mas assim, tem uma parte que eu leio, que eu procuro, mas o que eu entendo, eu não consigo ter assim um fundamento que me deixa à vontade para expor para vocês. Ainda está no campo do empírico e do que eu acho, percebo, sinto, minha opinião, mas não é um argumento. A outra parte, eu literalmente não entendo, né? Então, ainda tem que enfiar um pouquinho mais a cara e estudar. Então, essa eu também não abordo. Então, seria um chute no escuro eu ficar aqui colocando algumas coisas que eu mesmo não tenho certeza sobre elas. A terceira me tocam profundamente, mas são coisas mais íntimas e eu guardo para mim, né? Ou para aqueles com quem eu tenho mais intimidade, assim, que eu vá aos pouquinhos repartindo, certo? E aí, a 4ª parte, que é aquela que eu fico mais à vontade de colocar para vocês, porque é, sinceramente, pelo menos assim, mesmo que você não concorde, respeito sua opinião, mas para mim foi verdadeiro. E eu venho aqui e reparto com vocês. Felicidade, para mim, tem um pouquinho a ver com essa analogia do meio copo cheio, do meio copo vazio. Que é muito bonito, é muito retórico de se falar, mas vindo para cá, por exemplo, no trânsito, venho assistindo a votação. É triste, é triste. Não tem nada de feliz naquilo. Assim, certas pessoas assim vão lá e fazem todo aquele declame para dizer sim ou não. Mas tem lá 3 páginas para justificar o seu sim ou o seu não. Alguns até, o próprio dirigente fala assim, afinal, foi sim ou foi não que o senhor disse? Né? Porque sim a isso, não aquilo, sim a isso, não aquilo, eu digo sim, embora não. Entendeu? Quer dizer, então... É triste. Então, assim, a gente está vivendo um momento que para ver a parte cheia do copo está difícil. Mas a gente não pode negar que ela existe. Então, um pouquinho de déjà vu, mas assim, quarta-feira passada eu estava aqui, a gente falando sobre a reconciliação com o inimigo, e aí eu aproveitei e fiz aqui um merchan da campanha, da gente realmente ver a parte cheia do Rio de Janeiro e tudo mais, e isso continua, né, em voga, então aqueles interessados, provavelmente aí cada vez mais que eu tiver a oportunidade eu vou poder colocar para vocês, mas parece que a gente tem que procurar muito, né, e na leitura do Marquinhos aqui ele falou, poxa, não é possível que mesmo aquele que, embora seja errado, não tenha alguma coisa de positivo. Aqueles e aquele lugar, inclusive. Então eu sei que às vezes a gente tem que buscar, tem que procurar, tem que ter boa vontade, paciência, para achar realmente essa parte cheia. E enquanto a gente só vê a parte vazia, o que isso tem a ver com o tema? É difícil ser feliz. É difícil ser feliz sem poder matar a sede. É difícil ser feliz olhando para uma coisa vazia, que não tem nada para me dar. Então, eu queria começar primeiro com essa virada de chave na nossa cabeça, né? A gente vai chegar à conclusão aqui que, pelo menos eu cheguei, que assim, felicidade entre várias conotações, ela é extremamente relativa. Por que ela é extremamente relativa, por exemplo, já começando pelo final com vocês? Como é que dá para ser feliz? Descobrir o segredo da felicidade e conseguir ser feliz? Com tanta gente passando o que passa do meu lado.
com tanta gente sentindo fome, com tanta gente na miséria, com tanta gente sofrendo, e não podendo ter, assim, a mínima possibilidade de acreditar que existe luz no final do túnel. Como é que eu consigo ser feliz ignorando isso? Então não basta ser só a minha decisão, eu quero ser feliz e pronto. Assim, eu quero ser feliz, mas eu tenho que entender para que eu seja plenamente feliz, o limite dessa felicidade tem que transbordar o meu limite físico. Eu tenho que conseguir conviver num ambiente feliz, eu tenho que conseguir fazer feliz as pessoas que estão perto de mim. E eu tenho que tornar isso uma coisa assim exponencial, né, em progressão geométrica. Que eu consiga espalhar isso, e se eu acredito realmente na ação e reação, no retorno daquilo que a gente faz, que de alguma forma isso vai retornar para mim. E aí a gente pode realmente ter a amplitude do sentimento de felicidade. Não dá para ser só feliz sozinho. Até uma das frases que eu li, ele falava assim, felicidade é que nem beijo, não tem a menor graça sozinho. Pegou? Então não tem a menor graça, né? Então a gente... Não dá para tipo assim, não, eu estou realizado, meu bem-estar está garantido. Está aí, desses que a gente cruza todo dia e vê todo dia. Então vamos lá, vamos explorar. Um capítulo 5, está aqui dentro do capítulo 5, do Bem-aventurados os aflitos, aquele da semana passada do hashtag Fica a Dica, né? Ainda está dentro do sermão. E é um capítulo denso, ali com assuntos ali, assim, pesadinhos, azedos, né? Mas que devem, de alguma forma, chegar para a gente. E dentro das instruções dos Espíritos, um deles é a felicidade não é deste mundo. Muito bem, não vão ler. Não vão ler, calma, não vão ler. Mas é essa a instrução que fala, só essa, deste senhor simpático, François Nicolas Madeleine, ou se preferirem, Cardeal Morlot. Desencarnado em 1863. Então, a primeira coisa curiosa é que, diferente de alguns espíritos, ele retorna na execução, no desenvolvimento do livro do Evangelho, a Kardec, dentro dessa play aí de espíritos, da espiritualidade que o ajudou. E assim, num prazo muito pequeno do seu desencarne, ele já estava ali dando depoimentos e colaborando. E ele coloca todo esse texto aqui, e desse texto eu vou pegar aqui, até pelo que o tempo permite, alguns pedacinhos só para a gente ir construindo aí para frente. Primeiro pedacinho, está lá dito o seguinte, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiástico, que a felicidade não é deste mundo, com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude, em flor, são condições essenciais à felicidade. Então, de alguma forma, ele fala assim, não é esse o caminho. Digo mais, nem mesmo a reunião de todas essas ou de três condições, tão cobiçadas, pois que ouvíamos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Ou seja, para cada um desses adjetivos aqui, seja de jovem, seja do rico, seja daquele poderoso, você tem poderosos felizes e infelizes, você tem jovens felizes e infelizes, você tem ricos felizes e infelizes, ou seja, não é uma premissa. Ponto número 2, num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia. Isso. A cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Então ele já dá meio que assim, quase que uma murchada, né? Do tipo, para de procurar porque não existe. Calma. Aquilo que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera, para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. Então aqui a gente já começa a pegar que não é um estado permanente. Eu posso, no momento, estar feliz e, por invigilância, pela minha atitude, aquele ano, mês, dia, hora,
pode ser o único dentro de uma existência de amarguras que eu não consiga mais retornar. Então, mais ou menos o que Iraci falou assim, poxa, o segredo, você perdeu? Onde é que perdeu? Quando que perdeu? A gente pode encontrar de novo. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo. Então, o que ele pede aqui, pelo menos o que eu entendo, a gente precisa se reinventar. Dentro de um modelo antigo, talvez não seja possível a gente encontrar metade das coisas que a gente procura, inclusive a felicidade. Eu preciso fazer uma viagem interna e ver de que forma que eu posso me reinventar, me reescrever, me reeditar, para que eu possa talvez enxergar e ter uma atitude diferente, para que eu possa ter um plantio diferente para uma colheita diferente. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios desta luz sagrada, o Espiritismo, a obra, ou seja, mãos à obra, portanto, meus caros filhos. Então ele coloca aqui uma missão para nós, que recebemos a verdade, que recebemos a mensagem, que recebemos a informação, que é impossível pegá-la e usar para única e exclusivamente uso próprio. Existe a obrigação da propagação, existe a obrigação do compartilhamento. E isso baseia para a gente começar a entender aí um pouquinho do o que fazer para ser feliz. E aí a primeira pergunta é essa: o que é a felicidade? Como se fosse ali o botãozinho que eu aperto e pronto, beleza. Clique. Estou feliz. Então já é difícil a gente entender, e a gente conversando com algumas pessoas do que significa a felicidade, vai muito do momento de cada um. Provavelmente se eu perguntar para um médico o que é felicidade, é poder salvar uma vida. Se eu perguntar à minha mãe, ele vai dizer que, olha, foi ter criado os meus filhos. Se eu perguntar a um professor, é ter ensinado alguém a ler e escrever. Não foi sua felicidade essa, não? Ok. Mas é para alguns. Ok? Então é uma coisa extremamente subjetiva, extremamente particular, então não dá para a gente chegar aí a uma fórmula, a uma resposta. E aí complica um pouquinho mais, que é, então, se eu não sei exatamente o que é, como é que eu faço para ser? Se eu não sei exatamente o que é e não sei exatamente como é que eu consigo ser, a pergunta é, o que eu estou procurando se eu não sei exatamente o que é? Então a gente tem que parar, porque veja bem, se eu não sei o que é, corre um sério risco. Já está do meu lado e eu não estou vendo. Corre um sério risco, estou procurando da forma errada. Corre um sério risco, estou procurando no lugar errado. Então tem alguns riscos, porque na verdade você está perdido. É aquela velha história que o pessoal fala. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Não está lá no Alice, no País das Maravilhas? Ela não pergunta lá para o gatinho? Para onde que eu devo ir? Qual o caminho? Aí ele pergunta naturalmente, para onde você quer ir, Alice? Sei lá, para qualquer lugar. Ele, então pega qualquer caminho. E às vezes a gente está meio que à deriva. O vento que der, deixa a vida me levar. Ah, o futuro pertence a Deus. E aí eu vou levando, né? O que decidirem tá bom. A minha opinião não vai fazer diferença. Ou até que ponto realmente nessa eu ainda consigo? Até porque existe uma afirmação que, tá ali, a felicidade não é deste mundo, ou se preferirem, a felicidade não é neste mundo. Então, para tudo, entendeu? Eu não vou ficar procurando, não vou ficar gastando a minha energia. Deixa quieto. Vamos ver um pouquinho como é que é a história da felicidade para alguns, até antes de Jesus. Sócrates dizia o seguinte: felicidade é conhecimento de si mesmo. Aí veio Platão e disse que felicidade refere-se à situação do homem no mundo e aos seus deveres, aos deveres que lhe cabem. Aí vem Aristóteles e coloca que felicidade é mais acessível ao sábio, julgando em causa própria, que mais facilmente basta a si mesmo, ou seja, a felicidade está em mim.
Não preciso de ninguém para me fazer feliz, não preciso de nada para me fazer feliz, eu me basto para ser feliz. No Velho Testamento, felicidade está ligada aos bens elementares, tais como comida, vida, família, lar. No Novo Testamento, refere-se às bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão da Montanha. Então, assim, nada disso se perdeu. E a gente vai encontrar no Evangelho, na verdade, uma releitura, um reentendimento de tudo isso que está sendo colocado há centenas, há milhares de anos. Na felicidade que não é deste mundo, em Eclesiastes 6, a gente pode entender essa afirmaçãozinha, essa frase pequenininha, eu entendo de duas maneiras. A felicidade não é deste mundo. Maneira número 1, que há outros mundos mais evoluídos do que o planeta Terra, onde a felicidade é mais plena. Onde só existe o bem, já não existe mais o mal, onde não existe mais nem o pensar no material, apenas no espiritual. A gente sabe da escala da evolução dos mundos. Então, beleza, ainda não vai ser nesse. Então, aguenta, paciência, mas temos que passar por isso. É como se a gente estivesse ali no ensino fundamental. Não, mas bacana mesmo é o ensino médio. Aí você vai para o ensino médio. Aí não é muito legal. Não, mas bacana mesmo é faculdade. Aí você vai para a faculdade e universidade. Aí também não é muito legal. Não, bacana mesmo é depois que se forma. Aí você se forma. Não, porque bacana mesmo é pós-graduação. Então, quer dizer, a gente... Vamos lá, vamos levando, ok? Só que tem uma outra forma. Que a felicidade não estando no mundo material, porque ele não se referiu aqui a este mundo, a gente sabe que existem dois, o espiritual e o material. Não estando no mundo material, pode ser encontrada no mundo interior, o espírito. Que como consequência do dever retamente cumprido. Então, eu posso ser feliz quando eu tenho a consciência de dever cumprido. Eu posso me sentir feliz porque eu tenho consciência do caminho que preferi seguir. Então, aí a gente já começa a ficar um pouquinho mais animado. Não, então eu entendi. Não é que eu não possa ser feliz neste mundo. Tudo depende do mundo que eu escolho seguir. E Jesus tem essa frase. Eu venci o mundo. E qual o mundo que ele se refere que ele venceu? É só a gente parar para estudar e começar a entender que provavelmente não é o material. Provavelmente, para ser feliz, parece meio bordão, mas não é uma busca muito pelo ter. É mais pelo ser. Então já vai clareando um pouquinho para a gente, como se fosse assim amanhecendo para a gente. Fica um pouquinho mais claro, fica um pouquinho mais animador. Porque, poxa, seria até injusto, né, por parte de Deus, nos colocar aqui à deriva, do tipo assim, olha, aí você não vai ser feliz, tá? Então nem pense. Já sabendo que ser feliz ou buscar a felicidade é quase como uma condição natural do ser humano, como um combustível que nos impulsiona. Uma notícia dessa seria para realmente você sentar e deixar o tempo passar. E aí começou a minha viagem, saindo um pouquinho, daqui a pouco eu volto de volta para o Evangelho. Eis que, sem querer, por acaso, começando segunda-feira, entre as mensagens belíssimas do WhatsApp dos 50N grupos que eu participo, aí vem uma mensagem numa pesquisa de Harvard. E aí eu sou um pouco mais descolado, sou cético, tenho um pouquinho mais dessa característica, então todo negócio que vem eu falo assim, aguenta um pouquinho, deixa eu ir lá para a internet, deixa eu pesquisar, porque tem tudo, né? Você tem mesmo, a mesma frase sendo assinada desde de técnico de futebol a Platão, entendeu? É a mesma frase. Então assim, vamos lá pesquisar um pouquinho e tudo mais, mas é engraçado essa coisa, né? Porque eu recebi, sei lá, antes das 8 horas da manhã, até meio-dia já tinha recebido de outras 3 pessoas de completamente outros grupos. Falei, cara, tá bombando. Viralizou o negócio. E aí eu fui estudar um pouquinho para ver um pouquinho, né? Não estou vendo aqui a Cris, né? A Cris Mota seria assim, excelente, porque tem tudo a ver com psicologia positiva, que é um movimento muito forte hoje dentro aí da nossa sociedade. Mas realmente, Harvard vem há só 80 anos pesquisando o segredo da felicidade. A Escola Médica de Harvard vem há 80 anos, já está no seu N diretor, chefiando esse estudo. E a pergunta é,
80 anos, provavelmente eles ainda não descobriram. Não, até descobriram. Tem várias coisas que começaram a se cruzar, porque eles vão pegando assim 120 alunos, 150 alunos, 250 alunos, 300 alunos. Então já passou de 5.000 pessoas pesquisadas, o que pode realmente ser uma base de amostragem razoável, para ver o seguinte, então onde é que se cruzam aí os dados recolhidos? Para que a gente pudesse. E esse senhor aqui, esse George Brad, ele é psicólogo e autor e colunista da Forbes. E esse cara deu uma entrevista para a Forbes falando sobre esse assunto. Nem ele esperava, nem muito menos a Forbes. E isso aí teve mais de 1 milhão de downloads, essa pesquisa aqui, essa entrevista que ele deu falando sobre o assunto. E aí eu resolvi pegar alguns pedacinhos para compartilhar com vocês. Bem pedacinhos mesmo, o negócio é bem mais longo, então quem quiser, pega aí o nome depois, dá uma pesquisada. Vale a pena. É uma leitura feliz de se fazer, ok? Sem nenhum trocadilho. Bom, primeira coisa, conseguir fazer o que se ama. Aham. Não precisa ser de Harvard, né, senhor? Pô, fazer o que a gente gosta, maravilha. E aí vamos para aquela coisa de para-choque de carro. Não, eu não faço tudo que amo, mas amo tudo que faço. Não, beleza. Mas assim, faz um certo sentido. Faz um certo sentido. Porque a gente está falando hoje de um momento assim de intenso desemprego. Mas eu convivo com N pessoas que estão empregadas, e aí num momento como esse, quando a gente olha para 14 milhões oficialmente revelados desempregados, mas não significa dizer que a gente está falando de 14 milhões realmente desempregados, é muito mais que isso, porque esses são os oficialmente revelados. Quem tem um, tinha que agarrar. Mas eu conheço diversas pessoas que, aonde trabalham, e isso está em moda hoje em dia, praticamente o que elas cumprem é uma sentença, é uma prisão daquele tipo domiciliar. Você cumpre pena durante o dia, pode dormir em casa, volta no dia seguinte. É regime semiaberto, né? Só não tem tornozeleira, mas me sinto extremamente mal naquilo que eu trabalho, não gosto com quem eu trabalho, não gosto do que eu faço, não confio no meu chefe. A pergunta que eu faço é o seguinte, por que permanece? Por que permanece? Ah, porque não tem nada melhor? Então agarra e para de falar mal. Se você mesmo reconhece, é uma contradição. Se não tem nada melhor disso que você fala que é ruim, então isso na verdade se tornou bom. Ué? Senão é extremamente contraditório, é meio maluco. Então dá para realmente a gente parar para pensar o seguinte, será que eu estou vendo o propósito naquilo que eu estou fazendo? Número 2, será que eu estou próximo de quem realmente eu amo? Também meio que bordão, né? Ah, é lógico, né, filho? Estar cercado sempre de pessoas agradáveis, maravilhosas, que eu amo e que me amam. Nem sempre é assim, né? Mas nem sempre por quê? Talvez que eu precise aprender a amar. Talvez eu precise aprender que para as pessoas me amarem, talvez eu tenha que começar amando elas. Para que eu possa receber de volta aquilo, né, como se fosse a bolinha de borracha, né? Se eu jogo bolinha de borracha na parede, ela vai voltar para mim, normal, e ela vai voltar na intensidade que eu arremessei. Então é tudo igual, é assim que a gente vive dentro do mundo. Então se eu sou uma pessoa não muito desejável, fica difícil, né, que eu deseje alguém. Porque meio que você bota ali os campos magnéticos apontados erradamente. Então, repele, não atrai. Estar saudável psicologicamente, financeiramente, ou, achei bacana, a única parte disso aqui é o ou. Porque se fosse E, lascava. Se ele botasse E aqui, falou assim, já era, porque dos 3, 2 derrubam, muitos. Né? Então, beleza. Então, aquela história assim, não consegui nesse, vamos tentar nesse, pelo menos. E aí a gente vai buscar a estabilidade para ser feliz. Aí ele vai lá dentro do estudo, desenvolvendo cada um desses detalhes. Ele vai para uma outra partezinha que ele fala o seguinte, escolher ser feliz com o que você fizer. Escolher ser feliz. É o que tem para hoje? Então, vamos embora. Tem algo melhor? Bom, se a gente sabe que tem algo melhor, bora buscar. Se a gente não sabe se tem algo melhor, agarra o que tem. Aquela sabedoria de passarinho.
Na hora do temporal, passarinho não troca de galho. Passarinho não busca ninho novo. Deixa quieto. Manter por perto pessoas que você gosta. Mantenha por perto pessoas que você gosta. Justamente as pessoas que a gente gosta e que aquela gente tem mais intimidade, geralmente são as pessoas que a gente mais machuca. Por causa da tal da intimidade. Porque com você eu fico mais à vontade de dizer. Com fulano, mas olha só, você não fala isso para fulano. Pois é, porque fulano não tem intimidade, mas com você eu tenho intimidade. Pô, mas que droga essa tal de intimidade? Né? Porque aquela pessoa maravilhosa na rua, aquela pessoa maravilhosa no centro espírita, aquela pessoa maravilhosa no trabalho, mas aqui em casa, Jesus. Meio um doutor, um médico e um monstro aí, sabe? O negócio se transforma. Ah, por que aqui? Porque aqui eu fico mais à vontade para dizer o que eu não gosto, para dizer o que me incomoda. Ou seja, para despejar tudo aquilo que eu engulo ao longo do dia. Pô, mas que droga conviver com uma pessoa assim. E justamente, quem você mais gosta e você geralmente mais machuca. Cuide-se, preste atenção à sua saúde mental, financeira e, aqui é emocional. Aqui é o E. Então, se aqui é pelo menos uma opção, uma dessas aqui para buscar a felicidade, aqui para a felicidade, entre aspas, plena, eu sei que é aquela história, né? Se eu não prestar atenção na minha saúde, eu vou gastar muito dinheiro para recuperá-la. Se eu não prestar atenção no meu lado emocional, vai perturbar a minha mente e pode ser até que eu faça perder dinheiro também ou não ganhar o dinheiro que eu poderia ganhar. E por aí vai. Então, existe, assim, com certeza, uma interligação entre essas. E aí isso foi fazendo muito sentido para mim, porque a gente começa a ver que felicidade tem um pouquinho de uma coisa chamada escolha. Tem gente que escolhe ser feliz. Tem gente que escolhe ser infeliz. Tem gente que anda 24 horas com uma nuvem preta na cabeça. Eu não tenho absolutamente nada contra essa pessoa. Marquinhos acabou de falar que a gente não pode julgar. A gente não pode ser juiz, beleza? Ótimo. Mas tem uma coisinha que me incomoda nas pessoas que ficam 24 horas com uma nuvenzinha preta na cabeça. Elas têm uma necessidade íntima de contaminação. Elas gostam de repartir. Elas detestam pessoas que pensam da forma diferente da dela, do tipo, deixa eu dar uma acinzentada nessa nuvem preta. Ficar um pouquinho menos carregada, vai? Não. E aí a gente vê como é que isso vai começando a viralizar, né? E daqui a pouco você está cercado de gente. Gente, decididamente algumas pessoas não se contentam, não se agradam, não ficam satisfeitas e, portanto, não são felizes por nada. Por nada. Você pode buscar aqui o que você quiser de dinheiro, de psicologia, de mental, de financeiro, o que você quiser. Nada agrada. Sempre tem um outro lado. Vou te dar um carro. Você já viu o preço da gasolina? Pense bem se isso é um presente. Vou te dar uma casa. A despesa de IPTU. E onde é que é, né? Porque eu tenho que ver, né? Se eu consigo chegar fácil e ir embora do trabalho. E a gente vê exatamente isso, gente. Trabalhadores aqui que trabalham na parte social, sabe que tem gente que você encontra que para você ali está nítida a leitura do tipo assim, essa pessoa precisa sair dessa posição. A pergunta é, alguns querem? Tá ruim, mas tá bom. Ué, como assim tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, mas como eu já conheço e estou acostumado, tá bom. Não muda não. Outros não. Tem uma condição insaciável do tipo, cada vez que tá bom eu quero que seja melhor. E é engraçado, né, como é que um coincidentemente vai estacionando e o outro vai sobrevoando, vai voando. Por uma questão de escolha. E por mais que se cerque de pessoas querendo empurrar, a pessoa tranca e não sai dali. Ou se ela sai assim que você sai de perto, ela retorna. Porque ela quer estar naquele sentido. Ela quer estar naquela situação. Ela gosta daquilo. Para ela, sentar na cadeira do coitado e lamentar o tempo todo é o que preenche ela. E o detalhe é que às vezes a gente não é plenamente assim. Mas numa boa, de vez em quando a gente escorrega e fica assim.
Então aí entra um pouquinho do orar e vigiar. De vez em quando a gente faz o personagem que a gente geralmente se incomoda com, mas a gente acaba se afinizando e trazendo um pouquinho para a nossa vida isso. Continuando em Harvard, é esse outro senhor aqui, o Sean Archer, 2 livros, olha só, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Isso aqui para mim, lembra daquele livro O Segredo? Para mim já começa a ficar nessa linha. O Segredo por Ana Maria Braga. Porque aí pega uma coisa que tem assim uma fundamentação da psicologia positiva, né, do pensamento. A gente vê isso dentro do espiritismo. A força que tem o pensamento. E a gente sabe que essas expressões do tipo, nossa, quanto mais eu rezo, mais aparição me aparece. Porque cada vez eu vou entrando num ciclo de pensamento negativo, onde eu vou atraindo. Porque o universo não conspira a meu favor. Mas isso tem muito a ver com o pensamento. É o que a gente aprende aqui. Pode ser o que a gente ainda não consegue executar, mas é o que a gente aprende. O jeito Harvard de ser feliz e a vantagem da felicidade. E aí vem um outrozinho, é nesse que eu me concentrei um pouquinho mais, que esse foi o cara do WhatsApp lá da segunda-feira, falando sobre ser feliz. Um jogador de squash, PhD de Harvard, e o cara começou a recolher e começou a se interessar, porque ele começou a perceber uma época da vida dele que ele tinha tudo e não era feliz, e numa outra época que ele se entregou a uma missão, tipo assim, larguei tudo que tinha, estava lá num bom emprego, numa boa posição e tudo mais, mas não estava legal. E eu larguei tudo, busquei uma outra coisa, e cara, como é que hoje eu tenho menos? E como eu estou feliz? Uma coisa um pouquinho mais assim minimalista, entendeu? Menos é mais. E aí esse cara colocou algumas coisinhas, e aí tem coisinha bacana, coisinha legal, mas eu botei em negrito as que eu acho que conversam diretamente com essa doutrina que a gente resolveu abraçar. Seja grato por tudo que tem. Caramba, isso para mim pode assinar embaixo ali, Jesus. Agradecer muito mais do que pedir. Pratique atividade física, não pule o café da manhã. Bom, seja assertivo. Essas que não estão grifadas ali a gente passa. Seja assertivo. O Espiritismo nos pede isso. Não negligencie você mesmo. Ocupe a sua posição. E aí tem muitas vezes que eu vou ter que dizer o sim, tem vezes que eu vou ter que saber dizer o não, com o coração, com amor, com consideração, mas eu não posso negar a mim mesmo. Eu não posso abrir espaço do meu eu. Não posso viver a minha vida inteira em função dos outros, mas também não posso viver a vida inteira em função somente de mim. É o equilíbrio. E isso para mim tem muito a ver com a questão da assertividade. Então, o que é ser assertivo, por exemplo? Se eu quero buscar a felicidade, eu tenho que começar a prestar atenção se o caminho que eu estou traçando é um caminho que, sei lá na frente a tal felicidade está lá. Tem a ver esse caminho? Porque tem caminho que mostra claramente que não é bem por ali, mas a gente insiste em percorrer. Utilize seu dinheiro em experiências novas. Beleza. Enfrente seus desafios. Isso é resiliência. Quantas vezes a gente já não falou aqui que não tem injustiçado na humanidade? Dito por Bezerra, dito por Chico, dito por Divaldo, não tem injustiçado. O que a gente tem e o que a gente passa, com quem a gente passa, onde a gente passa, quando a gente passa, da forma que passa, é com a gente mesmo. Tem lá o nosso CPF ali, tem o íris do olho, tem a nossa digital, é pra gente mesmo. Então, bora enfrentar. Não adianta varrer por debaixo do tapete. Não adianta fazer para tal sombra. Encara. Espalhe boas lembranças ao seu redor. Como é bom a gente cercar de boas. Quanta coisa boa acontece com a gente, cara. Então eu já fiz esse exercício com algumas pessoas. E isso é impressionante, gente. É impressionante. 11 de setembro, aquele fatídico. Todo mundo lembra onde estava, o que estava fazendo? Às 8, 9 horas da manhã, desse 11 de setembro? Beleza, no dia 10 de setembro? No dia 12 de setembro? Não, vagamente, mas no 11 eu tenho claramente. Estava no táxi, eu escutei. Não, eu estava chegando no trabalho. Não, chegou uma mensagem. A gente sabe claramente. Então, infelizmente, a gente tem uma tendência a nos marcar muito mais pelo negativo, pelo ruim,
do que pelas coisas positivas que acontecem. E acontece muita coisa positiva. Então o que ele pede aqui é, cara, fotografa isso de alguma forma e espalhe a teu redor. Fotografia de quem você gosta. Frase que você leu e te significa bom, bota na geladeira, bota no espelho do banheiro. Espalhe isso em volta de você para criar um circuito em volta de você positivo. Cumprimente todos e seja agradável. Isso é relacionamento. Isso está dentro do Espiritismo. Use sapatos confortáveis. Cuide de sua postura. Ouça música. Ah, eu gostei. Dê qualidade e que acalme a mente. Buscando o nosso centro. Buscando a calma. Para que a gente possa pensar, que a gente possa raciocinar, para que a gente possa digerir, para que a gente possa pensar realmente na melhor decisão. Preste atenção à sua alimentação. Então está aí esse tal Ben Chará, que é um expert na chamada psicologia positiva e que eu convido vocês a cada vez mais mergulhar e entender um pouquinho do que é. Eu acho que a gente está precisando e muito disso. Não é nenhuma forma de alienação, não. É uma releitura dessa realidade que nos cerca. Uma compreensão, uma aceitação. E assim, a gente começa a entender que mais do que resiliência, talvez o mundo esteja pedindo uma outra característica física dos materiais. E aí, a resiliência a gente sabe, né? É a capacidade daquele corpo de receber pressão sem alterar a sua forma original. Então, beleza, a gente tem que entender o seguinte, vai passar, aguenta. Mas a gente tem que adquirir uma outra característica que cada vez mais está sendo mostrada para a gente, a da plasticidade. Não adianta depois que passar eu continuar sendo exatamente o mesmo, porque a tendência de tudo voltar será a mesma. Então, que seja essa situação que a gente está passando uma amostra clara de que não foi legal até agora. Não foi muito bacana. Esse modelo fracassou. Bora continuar a produção, mas muda a linha de produção. Vamos botar outra coisa na esteira, porque esse aqui não deu certo. Então, o caminho para ser feliz, caminhando aí para o nosso encerramento, vem algumas perguntinhas que eu queria repartir com vocês e que a gente possa levar dessa noite. A primeira pergunta, eu mantenho relações de qualidade? E a primeira pergunta que vem na cabeça é assim, como assim? O que é uma boa relação? O que é uma relação de qualidade? Para eu poder dizer sim ou não para você, explique um pouco mais. Aí ele bota assim, ó, uma boa relação é aquela que você se sente à vontade. Eu sou o que eu sou, quando eu quero ser, não tenho obrigação. É uma relação com quem você se sente seguro e na qual você pode ser você mesmo. Eu acho tipicamente a relação que a gente tem que buscar ter com Jesus. Não te obriga a nada. Faz o que você achar melhor. É o livre-arbítrio. Seja responsável pelas suas decisões e pelas suas escolhas. Isso é justo. E conte comigo sempre. Eu estava, estou e estarei sempre contigo. É o que ele diz, é o que ele pratica e é o depoimento que a gente recebe de todos aqueles que conseguiram montar essa conexão. Não somente com ele, com toda a equipe que trabalha junto com ele. Mas é uma boa relação. Será que eu me sinto realmente à vontade hoje com Jesus? Será que eu me sinto à vontade com a doutrina? Eu realmente vejo que algumas coisas ainda não estou bem nesse caminho, não consigo praticar. Mas, cara, sinceramente, eu acredito que é o caminho. É o que eu tenho que buscar. Tenho minhas dificuldades, tropeço pra caramba, vacilo a beça. Mas é o caminho. Tem toda a razão. Assumo o quê? Outra perguntinha. Eu consigo estabelecer um laço, uma conexão com quem eu tenho conflito? E aí eu remeto à quarta-feira passada. Ajudar quem quer ajuda. Amar quem a gente ama e quem ama a gente. A quem sempre faz aquilo que a gente gosta. Isso é muito fácil. É quase que orgânico. É quase que natural. E com quem eu tenho algum tipo de conflito, e aí eu deixo realmente aberto a intensidade do conflito. Obviamente, quem tem super conflito, esse então vai ser um tremendo desafio. Você ganha bônus à beça. Muda de cartão Diamond. Se eu quiser com um pouquinho de conflito, beleza, com essa milhagem aqui a gente não viaja para muito longe, mas já vai alimentando o cartão aí kármico, ok? Estou fazendo coisas que têm significado para mim? Tem propósito?
Estou satisfeito com o que eu tenho? Estou motivado com aquilo que sei que posso conquistar? Tem coisa que eu quero buscar? Estou vendo onde é que eu quero estar daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos? E além de tudo, eu entendo que para ser feliz não dependo de coisas. E a gente podia acrescentar, não dependo de coisas, não dependo de pessoas, não dependo de situações, dependo de uma coisa só, de mim mesmo. E aí para da gente viajar um pouquinho para o Harvard e a gente volta aqui um pouquinho para o Espiritismo nos 2 últimos slides para fechar. Chico, no livro Servidores no Além, que é uma coletânea com André Luiz, com Emmanuel, Bezerra de Menezes, Meimei, Olavo Bilac. Vou pegar um pedacinho. Felicidade é a alegria de servir. Não só com o dinheiro farto, não só. Significa além de. Ou com a autoridade respeitável da terra, mas também com o sorriso do entendimento. E eu particularmente gostei muito dessas 2 analogias aqui e botei elas grifadas para vocês. Com o pão da boa vontade e com o agasalho da atenção. O que eu posso oferecer de não material àquele que está do meu lado? E começar realmente a entender o seguinte, eu só vou conseguir ser feliz quando, além de mim, quem estiver ao meu redor também esteja feliz. Eu não posso ser feliz sozinho. Eu não posso ser feliz porque tenho o que comer, sabendo que tem gente do meu lado que não tem o que comer. Não posso dormir com um barulho desse, gente. Não é possível que isso não me incomode. E como é que está a vida? Está ótima? Para você. Mas a vida não está ótima não, amigo. Tem muita gente precisando de muito. Talvez até precisando do mínimo, que é aquele justamente que excede, que você até dispensa, joga fora. A felicidade, portanto, se ainda não é deste mundo, olha só, se ainda não é deste mundo, já pode residir no espírito que realmente a procura, na alegria de dar-se de si mesmo, de sacrificar-se, pelo bem comum e de auxiliar a todos, quando Jesus soube, amando e servindo, subir ao madeiro sanguinolento, aos esplendores da eterna ressurreição. E a gente sabe muito bem que tudo isso que ele passou tinha um propósito. Cada um de nós. E mesmo em todo aquele sofrimento, se fosse possível perguntar para ele, Jesus, você está feliz mesmo passando por isso? Sim. Por quê? Por uma coisa que a gente comentou há 20 minutos atrás. Porque essa era a minha missão e eu a reconheço cumprida. Foi para isso que eu vim. Nada que está acontecendo é novidade. É para isso que eu vim e é isso que eu me entrego. Joana, por Divaldo, a gente fecha aí com o seguinte. Felicidade é conquista íntima, gente. Eu não preciso dizer para ninguém que eu sou feliz. Basta eu me sentir. Mas as pessoas percebem quando estão do lado de alguém que é feliz. Se deseja ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. Felicidade não são coisas, é um estado interno, é uma emoção. Portanto, que a espiritualidade nos ajude cada vez mais a nós encontrarmos com a felicidade que reside dentro de nós, que tantos nos é alertada, avisado, de que para ser feliz é preciso que a gente se autoconheça, é preciso que a gente busque dentro da gente aquilo que, por algum motivo, em algum momento, a gente esqueceu. Uma boa noite a vocês e obrigado pela atenção.